E aí galera, aqui quem fala é o professor André, professor de matemática. Estaremos iniciando hoje mais uma aula de matemática aqui no canal no YouTube, certo? Os meus alunos poderão acessar essa aula através do link disponível. Está deixando disponível para vocês também um exercício logo mais. E vamos lá. O assunto de hoje que a gente vai ver é sobre circunferência, círculo e circunferência, certo? Vamos ver aqui primeiro algumas definições, algum conceito. A circunferência é o círculo. A circunferência e o círculo são figuras geométricas planas que aparecem com frequência na natureza. Assim como as outras formas geométricas possuem seus elementos, a circunferência e o círculo também possuem algumas características especiais. Vamos ver. Primeiro, o que é uma circunferência? Uma circunferência é uma região do plano formado por pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamado de centro da circunferência, ou seja, é formado por pontos que possuem a mesma distância do centro. Vamos ver. Nós estamos vendo aqui um círculo, certo? Um círculo, uma circunferência. Aí a definição do que é circunferência. Circunferência, como vocês podem observar, é só essa linhazinha aqui, ó. É só a linha, tá certo? Circunferência é essa linha. Aí o que ele diz? Que uma circunferência ela é formada por vários pontinhos. Um pontinho, 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 vai formando vários pontinhos aqui. E esses pontinhos que formam essa linha, essa linha dessa circunferência, tem a mesma distância para esse pontinho aqui do centro. Se você for traçar qualquer linha para cá, qualquer linha que seja, para qualquer lado, qualquer lugar da circunferência, ela vai ter o mesmo tamanho. Essa linha que eu traçar do centro para cá, ela vai ter o tamanho dessa linha que eu traçar do centro para cá. Então, é por isso que ela está dizendo que são pontos equidistantes, são pontos que possuem a mesma distância do centro, tá certo? Então, vamos continuar. Como, por exemplo, o ponto no meio da circunferência é o centro, como falei agora há pouco, não é isso? Note que a distância entre todos os pontos em azul até o centro é a mesma. Também foi o que eu acabei de falar. Vamos ver. Vamos ver os elementos da circunferência. Toda circunferência ela tem raio, diâmetro e corda. Vejamos agora cada um desses elementos. O raio da circunferência é o segmento de reta que une o centro da circunferência à extremidade em azul. Vamos observar aqui, ó. Nós temos uma circunferência, certo? Temos aqui uma circunferência. E o que é o raio? Olha só o que é o raio. A questão me diz que o raio é um segmento de reta que une o centro. O centro está sendo representado por C, ó, como se fosse um pontinho bem aqui, tá certo? Une o centro a uma extremidade em azul. Aqui está em azul, mas eu coloquei em verde, tá bom? Que liga a uma extremidade. Isso é o raio. Toda vez que eu pegar do centro e ligar, fizer uma linha até uma extremidade, eu chamo de raio. Fizer uma linha para cá, eu chamo de raio. E assim vai, qualquer linha que eu fizer do centro, até uma extremidade da circunferência, eu vou chamar esta linhazinha, este segmento de reta, de raio, certo? Vou chamar de raio. Vamos para frente ver o que é que diz mais, ó. E ele diz assim, que o segmento de reta que une as duas extremidades da circunferência e passa pelo centro C é chamado de diâmetro. Diâmetro da circunferência, e é denotado pela letra D, certo? Pronto, ele diz que qualquer segmento de reta que une uma extremidade, ou seja, esse pontinho aqui, até a outra extremidade, esse pontinho aqui, eu chamo de diâmetro. Mas só vai ser diâmetro se eu ligar uma extremidade à outra passando pelo centro. Se eu não passar esta linha pelo centro, ela não vai ser chamada de diâmetro, vai ser chamada outra coisa, tá certo? E ele ainda diz assim, que o diâmetro ele é representado pela letra D. Então, toda vez que você vê a letra D, quando a gente estiver falando de círculo, circunferência,
vai ser, eu estou querendo dizer que é o diâmetro, tá bom? Se você prestar atenção, eu estou passando aqui uma linha pelo centro que liga uma ponta à outra da circunferência, uma extremidade à outra da circunferência. Observe que o diâmetro é a soma do raio da circunferência. Vamos lá. O raio não é quando eu pego um ponto aqui no meio, no centro, e ligo para qualquer lugar. Vamos supor que esse ponto continua aqui, né? Que sempre aqui vai ser o centro. Eu não coloquei o ponto, mas sempre aqui vai ser o centro. E eu pego, esqueço essa parte de baixo, esqueço ela. Ligo só essa de cima aqui. Se eu pegar só daqui para cá, eu tenho um raio, não é isso? Ó, como daqui para cá, eu tenho um raio. Então, se eu esquecer essa de baixo, vamos supor que eu esqueça aqui essa de cima por enquanto, e ligasse aqui do centro para baixo, eu tenho outro raio. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que o diâmetro, ele vai ser sempre dois raios. Dois raios subsequentes, dois raios seguintes. Eu vou pegar, no caso, ó, um raio aqui e outro raio aqui. Então, o diâmetro sempre vai ser a soma de dois raios. Ó. Um raio mais outro raio vai dar dois raios. O diâmetro vai ser sempre a soma de dois raios, para que vocês possam entender, certo? Olha aí. O diâmetro vai ser especificamente mostrado em forma, usando fórmulas. O diâmetro é igual, eu vou denominar dessa forma, o raio de cima mais o raio de baixo, certo? O diâmetro é esse raio mais esse raio, ok? Então esse é o diâmetro. Eu posso dizer que também que ao invés de eu colocar R mais R, que vai dar 2R, não é isso? Se eu pegar R mais R vai dar 2R, tá certo? Então eu posso até observar aqui que eu estou vendo 2 R's. Aí foi que eu coloquei aqui, ó, duas vezes o R, que chamamos também de 2R, tá certo? Vamos lá. Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que une duas extremidades da circunferência e que não passa pelo centro é chamado de corda. Observe aqui, ó, tem uma circunferência e tem o meu diâmetro. Como eu falei agora há pouco, o diâmetro ele une duas extremidades da circunferência sempre passando pelo centrozinho que vai ficar bem aqui. Então eu tenho uma circunferência e se por acaso eu chegar a ligar dois pontos da minha circunferência, aqui é o raio, observe, certo? Que é quando eu ligo do centro a uma extremidade. Se por acaso eu pegar dois pontos da minha circunferência, foi o caso que eu fiz aqui, ligar esse a esse, se por acaso este segmento de reta não passe por centro, esse segmento de reta vai ser chamado de corda. Foi o que eu acabei de mostrar aqui em cima. Qualquer outro segmento de reta que una dois extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Então, qualquer segmento de reta que não passe pelo centro, ligando uma extremidade à outra da circunferência, eu chamo de corda. Ah, professor, mas se eu quisesse dizer que este segmento que está passando aqui, ligando uma extremidade à outra, que ele é o diâmetro, se eu quiser chamar ele de corda, também poderia? Sim. Toda corda, ela passa de um ponto a outro da circunferência. Não necessariamente ela precisa passar pelo centro, mas só que quando ela passa pelo centro, eu vou chamar ela de diâmetro. Ela pode ser chamada de diâmetro e também de corda, certo? Então vamos recapitular. Raio é um segmento de reta que liga o centro a uma extremidade. Diâmetro é um segmento de reta que liga uma extremidade a outra, passando pelo centro. E corda é um segmento de reta que liga uma extremidade a outra da circunferência, não necessariamente passando pelo centro, certo? Se passar pelo centro, ela vai ter dois nomes. Ela vai ser corda e vai ser também um diâmetro, tá bom? Vamos seguir. Vamos ver um exemplo aqui prático usando cálculos. Determine o raio de uma circunferência que possui diâmetro igual a 20 centímetros. Olha só, temos aqui uma circunferência
com um diâmetro de 20 centímetros. Como eu falei, diâmetro liga um lado a outro da circunferência passando pelo centro. Temos um diâmetro de 20 centímetros. Como vamos resolver? Essa formulazinha aqui foi o que eu falei agora há pouco, né? Que o diâmetro sempre vai ser 2 raios. Sempre vai ser 2 raios. Observa, eu tenho esse raio e tenho esse raio. Porque o centro está dividindo um raio para um lado e um raio para o outro. Certo? Então eu vou ter 2 raios em um diâmetro. Mas vamos lá, a questão está me dizendo para me determinar o raio. Então não sei quem é o R. Viu? Ó, R é raio. Eu não sei quem é o R. Então, o que é que eu estou querendo saber? A questão está me querendo saber do raio. E o que é que eu tenho aqui na minha questão? O diâmetro. O diâmetro é 20. Então, quem é que representa o diâmetro? Não é o D? Então, no lugar do 20, eu coloco. No lugar do D, aliás, eu coloco 20. E isso aqui eu repito? Sim, repito. Ó, 20 no lugar do D. Isso aqui eu repeti porque eu estou procurando o R. Eu tenho 2 R's, mas não sei quanto que vale esse R. Certo? O que é que eu vou fazer? Ó? Quando você estiver resolvendo qualquer questão que eu tenha letras, como é o caso aqui, ó, eu sempre vou tentar colocar, eu vou fazer o possível para colocar essa letra sempre no primeiro lado aqui. Eu chamo primeiro esse lado aqui esquerdo da igualdade, eu chamo de primeiro membro. Esse lado direito da igualdade eu chamo de segundo membro. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que transferir esse R para cá. É só eu inverter. Coloco o 20 para um lado e o 2R para o outro. O que é que eu vou fazer agora? Ó, coloquei, inverti. E agora, toda vez que eu estiver multiplicando, no caso o pontinho de vezes aqui, pontinho aqui, representa multiplicação. Toda vez que eu estiver multiplicando, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir. Sempre que eu estiver transferindo apenas um valor de um lado para outro, porque toda vez eu vou precisar que a letra fique sozinha. A letra necessita estar só. Então, toda vez que eu estiver transferindo o número que está acompanhando a letra para a letra ficar só para o outro lado, eu vou ter que mudar a operação. Se está multiplicando, eu vou passar dividindo. Foi o que aconteceu. Ó. Estava multiplicando o 2 pelo R, o 2 passou dividindo pelo número do outro lado, que era o 20. Então, se eu dividir 20 por 2, vai dar 10. Tem outra maneira de resolver? Tem, não preciso nem usar o cálculo. Observe aí, ó. Em outras palavras, o raio é a metade do diâmetro. Como assim? Porque, olha o que eu falei. O diâmetro não é esse espaço aqui que liga uma extremidade à outra. O diâmetro sempre não passa pelo centro. E o centro não é o que divide os raios. Ó, o centro, se você for prestar atenção numa bicicleta, ela tem vários raios, não é isso? Cada raiozinho daquele tem o mesmo tamanho. Então, o centro é o que divide os raios, ou seja, o centro aqui está dividindo um raio para cá e um raio para cá. Então, o que é que eu vou fazer? Se isso aqui todo, esse tamanhozinho desse segmento vale 20, quanto que é a metade dele? É 10. Então, eu vou ter 10 para cá e 10 para cá, que vai me resultar em 20 centímetros de diâmetro e 10 centímetros o raio. 10 aqui e 10 aqui, que é o meu raio, certo? O raio sempre vai ser a metade do diâmetro. E, por contrário, o diâmetro sempre vai ser o dobro do raio, tá certo? Se eu quisesse perguntar a vocês, se eu tenho um diâmetro de 20, de 30, vamos lá, quanto que vale o raio? Se eu pegar 30, e quanto que é a metade de 30? 15. Pronto, o raio é fácil, é 15. É a metade do valor do diâmetro. E se eu falasse assim, eu tenho um raio que vale 20. Quanto que vale o diâmetro? Já é diferente. O diâmetro sempre é o dobro do raio. Então, se eu disser que o raio é 20, quanto que é o dobro de 20? 40. Então, 40 vai ser o meu diâmetro, tá bom? Vamos seguir aqui para frente. Vamos falar agora sobre o perímetro da circunferência. O perímetro da circunferência, também chamado de comprimento da circunferência, será representado por C. Imagine realizar um corte em um ponto qualquer da circunferência e esticá-la até que seja encontrado um segmento de reta. O que vamos realizar agora é determinar o valor, o tamanho desse segmento de reta.
Se eu pegar qualquer circunferência, ela é como se fosse um círculo, não é isso? Se eu cortar e esticar as duas pontas, eu vou ter uma reta, um segmento de reta. Isso é que é o comprimento de uma circunferência. É só eu pegar o início de uma ponta e saber quanto que vai dar do início até o fim daquela ponta. É o comprimento do segmento de reta, que em si é o comprimento da minha circunferência. Certo? O matemático e filósofo grego Arquimedes, em um de seus estudos, percebeu que a razão, gente? É divisão, ok? Que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro sempre resulta em um mesmo número. Essa constante foi chamada de π, que é denotada pelo símbolo, esse símbolozinho aqui, ó, que é o π, certo? Então, toda vez que Arquimedes dividia o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro, sempre dava um valor chamado de π. E esse π, pronto, olha só. O que é que ele quer dizer? Que toda vez que eu dividia o comprimento pelo diâmetro, era igual ao π. Certo? O que é que eu vou fazer aqui? Foi o que o Arquimedes fez. Ele fez uma fórmula para encontrar o comprimento. Ele fez assim, ó. Ele multiplicou o π vezes o r e multiplicou o c vezes esse númerozinho que vai estar bem aqui. Ah, mas que número é esse? Quando ele não aparece, ele é 1. Então, vamos lá. Quando ele multiplica o c aqui, vai dar c. E quando eu multiplico aqui, vai dar π vezes d. Então, c é igual a π vezes d. E quando eu faço isso aqui, ó. Ah, professor, por que deu 2r? Porque se você prestar atenção, eu falei agora há pouco, esse dzinho é o diâmetro. E quanto que vale o diâmetro? O diâmetro não é duas vezes o π? Duas vezes o raio? Quando eu pergunto quanto é o diâmetro, é só eu pegar, dividir esse diâmetro em 2, que vai dar 2 raios, não é isso? Foi o que ele fez aqui, ó. O comprimento da circunferência é igual ao π vezes 2 raios, 2r. Só organizando, deixando o númerozinho em primeiro lugar e colocando o π para cá para frente. Então eu vou chamar esta fórmula de 2πr, tá certo? O comprimento de uma circunferência é calculado 2πr, você consegue encontrar. Usualmente, utilizamos o valor do π como 3,14. Maioria das vezes, nós vamos substituir esse rapazinho aqui por esse valor, 3,14. Sempre vai ser esse? Não. Em alguns livros vão adotar outros números parecidos com isso. Vai depender aliás, algumas questões vai depender do que está querendo. Muitas vezes a questão vai dizer que o π vale 3. Para quê? Para que seja um valor mais fácil de se calcular, tá bom? Mas em muitos casos o π vai valer 3,14. Vamos ver aqui, ó, um exemplo. Determine o comprimento de uma circunferência de raio de 25 centímetros. Olha só. O raio é o centro a uma extremidade da circunferência. 25 centímetros. Certo? Olha só. Essa é a fórmula que eu falei agora há pouco. Eu vou só substituir essas letras, porque C é o que eu estou procurando, que é o comprimento. Vamos lá. Se eu substituir, ó, π, eu falei agora há pouco que era 3,14, e 25 é o raio que está dizendo aqui. Se eu multiplicar 2 vezes 3,14, vai dar 6,28. E 6,28 vezes 25, se você multiplicar, vai dar 157 centímetros. É só substituir as letras e fazer as multiplicações entre si, ó. Certo? Só substituir as letras e fazer as multiplicações entre si. Vamos ver. O que é um círculo? A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade. Veja a figura. Olha só.
o círculo é toda essa parte pintada. E o que é a circunferência? É a linha que passa ao redor da parte pintada. Então, círculo é toda essa parte pintada. E circunferência é só a linha que passa ao redor desse círculo. Tá bom? Então, toda a região pintada em azul é denominado como círculo. E vamos ver os elementos do círculo. Como o círculo é uma região do plano determinada por uma circunferência, os elementos do círculo coincidem com os elementos da circunferência. Isto é, ele também apresenta raio, diâmetro e corda. Veja. Observe. Temos aqui o círculo, a parte pintada. Dentro do círculo também vai ter essa mesma questão da circunferência. O raio, que é quando eu tenho o ponto central e ligo para qualquer parte da circunferência. Ó. Só esse pedacinho do centro para cá. Ó. Do centro para cá. Ah, isso aqui também é um raio. Ó. Do centro para cá também é um raio. E esse outro aqui também é um raio. Do centro para cá também é outro raio. E se eu pegar da extremidade aqui para essa outra, é o diâmetro. Certo? Então, raio, sempre saindo daqui do pontinho central. Raio, e o diâmetro é quando eu ligo de um ponto a outro das extremidades, né? De uma extremidade a outra, passando pelo centro, que é o diâmetro. E corda é quando eu ligo de qualquer extremidade a outra, não necessariamente precisando passar pelo centro. E se passar pelo centro, ela vai ser diâmetro e também posso chamar ela de corda, certo? Vamos ver sobre a questão da área do círculo. A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência. Considere um círculo de raio R. Aqui o círculo está dizendo que aqui é o raio, né? Como é que eu faço para me descobrir a área de um círculo? A área ela vai ser dada por essa fórmula. O A eu vou chamar de área, representa a palavra área. O π, que é aquela letrinha que eu falei há pouco. E o R, que é o raio. E esse 2 ao quadrado a gente vai usar na fórmula também. Se você prestar atenção, o raio aqui, ó. Então vai ser raio ao quadrado. Eu vou chamar de πr ao quadrado, certo? A área é πr ao quadrado, tá bom? Isso é a fórmula para descobrir a área de um círculo. E o que é a área de um círculo? É toda esta parte pintada. Toda essa parte pintada é o círculo. Também vai ser a área deste círculo. Vai ser toda essa parte pintada, certo? Então vamos lá. Vamos ver um exemplo aqui sobre essa questão. Um círculo possui raio igual a 5 centímetros. Determine sua área. Vamos ver aqui. Para me determinar a área, eu tenho que substituir o valor do raio na fórmula. Temos a fórmula aqui. Ó. A área é igual ao π vezes r ao quadrado. Só que o r está dizendo que vale 5. Então eu vou substituir no lugar do r, 5. E no lugar do π, aquele valor que eu tinha falado, 3,14. No lugar do π, 3,14. E no lugar do r, 5. π 3,14, r 5. O que é que eu faço primeiro? Primeira coisa que eu resolvo em uma multiplicação, se por acaso tiver potência, é a potência. Olha só. Repito esse 3,14 e resolvo a potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Não é 5 vezes 10. Perdão, não é 5 vezes 2 que dá 10. É 5 vezes 5. O númerozinho que está aqui em cima, ele me indica que este número que está embaixo vai ser multiplicado ele por ele mesmo 2 vezes. Então, 5 vezes 5 é 25. E se eu pegar 3,14 vezes 25, vai dar 78,5. Toda vez que eu estiver trabalhando área de uma figura, eu estou dizendo que ela vai ser sempre ao quadrado, tá bom? Uma área de uma figura ela vai ser sempre ao quadrado, porque normalmente a área é a multiplicação de duas bases, tá certo? Por exemplo, em um quadrado é a base vezes a altura, ou seja,
num quadrado, a base e a altura é a mesma. É como se eu estivesse dizendo que é altura ao quadrado, ou aliás, L ao quadrado, né? Que representa L, representa lado. E se eu estivesse trabalhando num retângulo, base vezes altura. E no triângulo, base vezes altura dividido por 2. E assim vai. Já no círculo, é o π vezes o r ao quadrado. E aí no final, eu sempre vou colocar. Toda vez que eu estiver trabalhando área, eu vou sempre colocar centímetro ao quadrado, quilômetro ao quadrado, metro ao quadrado e assim vai. Sempre minha resposta vai ser com esse finalzinho aqui. Como eu estava trabalhando centímetro, eu vou colocar centímetro ao quadrado. Vamos ver. Para terminar, a gente vai falar sobre o arco de um círculo ou de uma circunferência. Por que eu estou falando disso? Porque no exercício proposto, eu tenho uma questão que fala sobre o arco de um círculo. E o que é isso? O arco é uma proporção, é uma porção do plano ocupado por uma fatia da circunferência, constituída por todo o espaço da circunferência entre dois de seus raios. Olha o exemplo. Então, o arco vai ser sempre uma fatia onde eu vou estar fazendo com dois raios. O raio, aqui no centro, vou estar ligando a um ponto da circunferência e pegar outro raio do mesmo centro ligando a outro ponto. O espaço entre um raio e outro eu vou chamar de arco. O arco é uma curva. Olha só, uma curva. Esse arco ele pode ser menor ou pode ser maior. Vamos supor que eu esqueça essa linha bem aqui, esqueço ela e vou fazer ela bem aqui. Então, ela vai ter um arco maior, certo? Um arco bem maior, certo? Isso é um arco. É quando você pega dois raios e a distância entre um ponto da extremidade que o raio fez ao ligar a outro ponto que o raio fez ao ligar da mesma forma. Então, isso é que é um arco. Então, gente, eu vou estar passando o exercício para vocês, decorrente desse conteúdo, e amanhã estaremos respondendo esse exercício, tá certo? Estaremos praticando este conteúdo juntamente com o exercício que estarei passando. Espero que vocês façam o exercício, certo? Se baseiem neste conteúdo, façam o exercício para que possamos estar cada vez mais aprendendo nosso conteúdo e praticando, viu, gente? Porque praticar é importante. A prática leva à perfeição. Então, no mais, é só isso. E até amanhã.